Felipe, o governo eleito fez aquela proposta inicial com 198 bilhões de reais fora do teto, 175 que seria o Bolsa Família inteiro, mais 23 para investimento público. Houve um enxugamento ali de 30 bilhões, uma expansão do teto, seguindo ali uma proposta do Tasso Gereissati, mas que expandia só em 80 bilhões de reais, foi expandida em 145 bilhões de reais e se manteve esse valor de 23 fora do teto. Qual é a sua avaliação sobre todo esse processo a que a gente está assistindo? Felipe, esse teto sempre foi retrátil, né? Nos últimos 4 anos ele foi retrátil durante o governo Bolsonaro, né? Vamos lembrar da PEC dos precatórios, enfim, eu posso passar o programa inteiro falando sobre isso aqui, não vou falar, vamos falar especificamente sobre ela. A redução de 175 para 145 já me parece algo combinado com a própria Câmara dos Deputados, porque se foi aprovado na CCJ e deve ser aprovado pelo plenário do Senado ainda hoje, em 2 turnos, mesmo contra aqueles ritos dos quais eu mencionava anteriormente, eu conversando ainda há pouco com a equipe de transição, eles calculavam aí em 55, 56 votos para aprovar a PEC, que precisa de 49 votos para passar. Agora, me parece, como eu mencionava anteriormente, que o X dessa questão nem está nesses 145, nessa redução de 175 para 145 bilhões, que foi o que passou ontem na CCJ, mas sim nesses 23 bilhões, que contemplam tanto o governo Bolsonaro, que vive, como eu disse, esse caos orçamentário e precisa de dinheiro para fechar as contas dentro do teto ainda esse ano, quanto o orçamento secreto para deputados e senadores. Eu acho que aí é que está a manobra política para que esse valor seja aprovado tanto no Senado quanto na Câmara. Não existe espaço para que ele seja mudado na Câmara por uma questão simples, é tempo. A Raquel já mencionou e eu vou relembrar, a gente tem que votar o orçamento até 18 de dezembro, se eu não me engano. 18, 19, acho que é 18 de dezembro. Então não dá para a Câmara mudar, porque se a Câmara mudar, volta para o Senado rever essas alterações. Então me parece que isso já está contemplado, já foi dialogado com o primeiro-ministro Arthur Lira, isso vai passar na Câmara da mesma forma que vai passar hoje no Senado. E eu apostaria aí entre os 55, 56 senadores, sem mudança. Só para finalizar, lembrando que ontem houve uma tentativa dos senadores do atual governo de fazer uma espécie de audiência pública, convocar uma audiência pública lá na CCJ, e eles perderam de 16 a 10 nesse pedido. Depois até o próprio Flávio Bolsonaro entrou no jogo e foi lá negociar para ter orçamento para esse ano, para que essa PEC contemplasse esses 23 bilhões para tirar um pouco desse caos orçamentário dentro do governo Bolsonaro. Então eu acho muito provável que passe por essa margem. Muito obrigado, Felipe. Raquel, alguma novidade sobre esse tema? Não, por enquanto a gente está aguardando, né, o que vai acontecer lá no plenário. A expectativa realmente não é de muita mudança, porque ontem eles já tiveram uma aprovação ali na CCJ meio que por consenso. Tá uma coisa bem azeitada. Você tem senadores de oposição ainda tentando reduzir o prazo para 1 ano, reduzir o valor da PEC, o valor do estouro ali ainda num espaço, mas acho que está tudo já muito acertado. Como o Felipe estava falando, o Arthur Lira participou de todas as conversas. A expectativa é votar isso na Câmara já na semana que vem. Tá muito amarrado. Agora, tem várias surpresinhas nesse texto, né? Ontem, até no WW, o Marcos Mendes, que é um especialista em contas públicas, ele alertava a gente que tinha sido inserido ali no texto outros pontos, por exemplo, pegar o dinheiro do PIS/PASEP, que as pessoas não foram lá recolher, que as pessoas nem sabem que tem, e abriu mais um espaço ali, mais 20 bilhões. Então, a gente já nem sabe mais quantos bilhões tem, né? A gente está fazendo conta de 145, com mais 23, 168. O Marcos Mendes já está fazendo conta de 200 bilhões. Tem dinheiro, assim, para muita gente resolver muito problema. Resolver o problema do ministro Paulo Guedes, que está precisando pagar a Previdência, que está faltando recurso. Resolver o problema das emendas de relator, que o Lira está com elas bloqueadas pelo teto de gastos e tem contas aí com os deputados que ele precisa pagar. E resolver o problema
problema do governo eleito, não só para aumentar o Bolsa Família, mas para dar o que eles chamam de um boost na economia, né? Eles acham que se eles não bombarem a economia, eles vão perder a rédea política e eles vão perder popularidade. A grande questão é o impacto de médio e longo prazo que isso vai ter no endividamento público, no custo dos ativos, no câmbio, nos juros, mas infelizmente não tem ninguém pensando nisso. Janaína, como é que você vê todo esse processo, esse impacto fiscal que muitos consideram excessivo? Bom, as pessoas precisam compreender duas coisas. Primeira coisa, não adianta o senador ou o deputado dizer, olha, eu sou contra, e declarar o voto contrário depois de uma votação simbólica, que é o que está acontecendo neste caso. É porque isso já sinaliza que o governo Lula não vai ter oposição. Já sinaliza. Porque a oposição de verdade se faz obstruindo, exigindo que as pessoas votem de maneira clara para saber exatamente quem concordou. Não adianta ir no final e dizer sou contra. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que entender, até para fiscalizar os seus escolhidos. E até porque, assim, mesmo havendo uma matéria consensual, já que os dois candidatos defenderam, por exemplo, o aumento do Bolsa Família de R$400 para R$600, há diversos outros elementos, como a Raquel estava apontando aqui. Então, que a coisa seja feita, mais ampla, a tal da pelo PEC, menos com alguma transparência. Isso, é muito mais ampla. É isso que você defende. Eu sou contra essa PEC, integralmente. Certo. Eu entendo que deveria unir um grupo ali, obstruir. Porque o que o PT quer? Dinheiro. Quer dinheiro para quê? Para inchar a máquina. Porque as pessoas têm que compreender que um orçamento é uma peça passível de mobilidade. Então é muito comum dizer assim, olha, o judiciário pode ter aumento, pode ter tal benefício, os funcionários podem ter tal benefício, porque tem espaço no orçamento. Só que na hora de votar o orçamento existe mobilidade. É possível tirar dinheiro desse tal espaço. É prioridade o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, como quiserem chamar? É prioridade. Vamos destinar por um período, porque nasceu como algo emergencial, agora já se vai transformar em algo perene. Então, você pode trabalhar com a mobilidade do orçamento, aprovar essa verba emergencial, vamos dizer assim, sem criar uma PEC, porque uma PEC é um texto perene, entende? É um texto perene. Então, essa discussão precisaria ser feita, não se são 170, 80, porque a gente fica trabalhando e discutindo na superfície. Se eles estão acordados, não adianta vir dar entrevista e dizer, olha, eu sou contra, e deixar só a declaração de voto no final. Os regimentos têm várias formas de obstruir. O mínimo é constranger os demais a colocarem a digital na votação. Clarissa, sua análise para a gente mudar aqui de pauta e acho que a sua despedida também. Olha, acho que está muito claro para todo mundo que está acompanhando esse processo que todos os agentes que estão envolvidos na tramitação dessa PEC aparentemente vão sair dessa negociação bastante felizes. A gente falou desde o comecinho ali dessa articulação que a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva estava apresentando um texto com muita gordura para poder ficar ali com o melhor resultado possível. Está vindo aí, está a caminho um resultado muito melhor do que os próprios petistas estavam imaginando. Muito mais recursos em caixa do que eles estavam projetando, muito além do que é o necessário para, de fato, pagar o Bolsa Família de R$600 e também conceder um reajuste real, mesmo que pequeno, para o salário mínimo. Vai ter dinheiro para vários ministérios brigarem ali e isso vai vir em troca de um compromisso muito frágil por parte do governo com uma nova âncora fiscal, porque estão avacalhando o teto de gastos, que já começou a ser avacalhado lá atrás pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí fez-se um movimento, não, olha, mas a gente vai exigir que o presidente Lula firme um compromisso de enviar uma nova âncora fiscal, um projeto de uma nova âncora fiscal até o meio do ano que vem. A gente não se contenta, não é no fim do ano não, meio do ano que vem, agosto a gente quer... Ah tá, e se ele não mandar, o que vai acontecer? O que diz o texto? Se ele não enviar essa âncora fiscal nova, o que acontece com ele? Nada. Não, mas aí tem outro ponto, nada, né? Porque ele é obrigado a enviar... Tudo bem. Aí ele fala, não deu, gente, faltou dinheiro, tá difícil. Ele é obrigado a enviar, mas o Congresso não é obrigado a votar. Você lembra quando o
o Paulo Guedes enviou uma revisão ali dos créditos tributários, ninguém nem olhou. É que nem o Bolsonaro, que mandava vetar, e aí que ele vetava os projetos que politicamente eram desgastantes para ele, mandava depois a base dele derrubar o veto. Derrubar o próprio veto dele, enfim. Simples, né? E agora, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, lê o texto da PEC do estouro. Essas são imagens ao vivo. Os senadores devem votar a PEC do estouro ainda hoje no plenário. O texto foi aprovado ontem na CCJ. A proposta que tramita permite, em um dos pontos, lembrando aqui, a elevação do teto em 145 bilhões de reais. Vocês, então, estão aí vendo as imagens da sessão e, claro, que ao longo da programação da CNN Brasil, vocês terão todas as informações.